Então, bom dia, pessoal. É um prazer a gente receber o professor Rodrigo Veras, Departamento de Computação. Rodrigo, a gente já troca algumas figurinhas aí há algum tempo e acredito que as coisas, né, devam melhorar ainda mais essa relação nossa com o pessoal da computação, que já tem uma experiência grande já, né, nessa área. Talvez nós estejamos ainda engatinhando e o Rodrigo já esteja aí correndo bem forte, né, nesse sentido. Então, o Rodrigo já desenvolve vários projetos dentro da área médica e na oftalmo o Rodrigo já fazia alguns projetos também, projetos em retinopatia diabética, glaucoma. A gente começou a fazer alguma contribuição com ele e a partir de um determinado momento a gente começou a tentar formular alguns projetos aí também. Então, a gente já vem aí mais ou menos em um ano e pouquinho já desenvolvendo outros projetos, né, principalmente na área de córnea. E acredito que vocês da Liga, em algum momento, também podem participar disso, né? Nessa interação com os alunos da própria computação, os alunos da graduação, os alunos do mestrado, né, Rodrigo? Que essa interação possa acontecer e a gente possa crescer cada vez mais, né? Talvez a gente está começando, mas a ideia é que isso vá ficando cada vez mais forte, né, essa interação, que todo mundo possa aproveitar. É com você aí, professor Rodrigo. Bom Eu dia a vou todos. acompanhando aqui as perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e no final a gente abre para alguma discussão. Tá certo, pode ficar à vontade. Bom, bom dia a todos, né? Então, agradeço inicialmente o convite do Daniel, né, para poder falar um pouco, né, do trabalho que a gente vem fazendo, né? E aí eu vou, durante minha apresentação, eu não fiz exatamente uma apresentação com tudo num slide único, né? Porque eu já tenho vários materiais, então, vez ou outra, eu vou mudar de um slide para o outro, mas vai ter início, meio e fim, tá? Bom, então a proposta do Daniel foi que a gente falasse um pouco sobre a experiência do uso da computação no diagnóstico médico, né? E aí, tentando limitar um pouco o escopo, né, de computação e diagnóstico médico, a gente vai falar um pouco sobre as principais ferramentas que são utilizadas em computação e que tipo de diagnóstico a gente tem como experiência no laboratório. Então, eu sou coordenador do LINC, né, o Laboratory of Image Processing and Computational Intelligence, da Universidade Federal do Piauí. Esse laboratório está ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, da Universidade Federal do Piauí, né, que, por coincidência, eu sou o coordenador atual, né, e também ligado ao doutorado em Ciência da Computação. Então, lá no LINC, a gente tem alunos de iniciação científica, né, são alunos de graduação, tem alunos de mestrado e tem alunos de doutorado, trabalhando com a gente em diversos projetos e nos diversos níveis, né? Então, não está passando. Opa, agora passou demais. Tá, então eu vou antes de eu usar esse slide aqui, eu vou mostrar para vocês uma pequena ideia sobre o que é a inteligência artificial, né? Bom, a inteligência artificial, né, ela é usualmente tida como um tema altamente inspirador, né? E a gente pode afirmar que no último ano vem ganhando uma mídia bem grande, né? De diversas aplicações, como casas inteligentes, carros inteligentes, e culminando em Smart City, né? Cidades inteligentes. E, usualmente a gente tem uma visão hollywoodiana, né?
de que a inteligência artificial está muito correlacionada com a robótica, né? São robôs autônomos que conseguem tomar decisões e por aí vai. Só que Hollywood é Hollywood, né? E na vida real, a tecnologia ela ainda não é assim tão inteligente, né? Mas ela oferece diversos benefícios a diversos segmentos da sociedade, tá? Então, e apesar dela estar muito em voga hoje, ela não é um tema novo na área de computação, né? Então, os estudos de inteligência artificial, eles datam aí da década de 1950, ou seja, tem pelo menos 70 anos de pesquisa na área para conseguir chegar no grande público, né? E parecido com diversos desenvolvimentos tecnológicos que aconteceram na nossa humanidade, ele meio que nasceu da dependência bélica, né? De uma necessidade bélica, né? Então, na década de 60, o Departamento de Defesa se interessou por uma possibilidade de um computador conseguir decidir qual seria a melhor forma de um míssil, da rota de um míssil, entre outras coisas, né? E na década de 70, o Departamento de Pesquisa de Defesa do governo americano, ele finalizou um projeto que fez um mapeamento das ruas de uma cidade americana. E aí, isso para a época foi avançadíssimo, né? Que deu origem ao que hoje a gente tem com o Waze, né? Google Maps, que dá todo o feedback, todo o background de melhor para os aplicativos de entrega, né? Que são altamente úteis nesse período de pandemia. E esses primeiros estudos, né? Foi que abriram um caminho para a parte de automação, né? Que é as máquinas fazerem processo que seria de humano, e do raciocínio formal, que seria a máquina tentar pensar ou raciocinar como humano, né? E nas primeiras décadas, né, antes de você ter a tecnologia, já houve uma preocupação de definir o que seria algo inteligente, né? E aí, em 52, se eu não estiver enganado, né, esse moço aí, o Alan Turing, né, ele, para quem não ouviu falar do Alan Turing, ele é considerado o grande mestre da computação, né? Então, na computação a gente não tem prêmio Nobel, mas tem o prêmio Turing, né? Ele que criou as bases da computação. E aí ele disse o seguinte, olha, um computador, uma máquina, ele só vai ser considerado inteligente se ele conseguir, numa conversa cega, se passar por um humano. Então a ideia era você pegar um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas iria interagir, na época por teclado, né, com a máquina ou com o ser humano. Eu, uma pessoa do teste, não saberia se eu estaria conversando com a máquina ou com um ser humano. E no final eu iria dizer, olha, eu estou conversando com um ser humano ou estou conversando com a máquina. Se a máquina conseguisse enganar, vamos dizer assim, o interlocutor, quem está conversando com ela, aquela máquina seria considerada inteligente, né? Por isso que nessa figurinha aí o computador está aprendendo a conversar como se fosse um humano, né? Mas o grande boom, assim, o que deu, o que fez com que a inteligência artificial crescesse, né? Foi uma ideia aparentemente simples, de que, assim, bom, já que a gente quer que o computador ele raciocine como um ser humano, o ideal seria a gente tentar imitar o comportamento do ser humano ou o comportamento de como o ser humano funciona, de como, e às vezes ampliando isso para a natureza, né?
Então, lá em 1962, esses dois pesquisadores aí, o McCullin e o Pitts, eles tiveram uma ideia. Eles disseram, olha, por que a gente não cria um algoritmo, né, que é um passo a passo de para você tem uma entrada, tem um conjunto de passos e tem a solução, é o algoritmo, né? Por que a gente não cria um algoritmo que imite o sistema nervoso, né? E aí eles pensaram na célula principal do sistema nervoso, que é o neurônio, né? Então eles criaram um algoritmo que simulava, né, tanto a formação do neurônio como dendritos, corpo do neurônio, axônio, sinapse, conexões sinápticas, né? E daí nasceram as redes neurais artificiais. Então, as redes neurais artificiais, né, que seria uma imitação, né, das conexões do sistema nervoso humano, foi que deram um salto de, vamos dizer, qualidade no sucesso, na capacidade da inteligência artificial de se tornar realmente autônoma e inteligente, né? Depois disso, tiveram diversas propostas. A gente tem algoritmos hoje de inteligência artificial, como colônia de formigas, né, que imitam o comportamento das formigas para selecionar melhores opções. Tem algoritmo que é baseado em vagalumes, é o Firefly, que ele tenta identificar dentro das soluções possíveis levando em consideração o comportamento de atração entre os vagalumes, né? A quantidade de luz que um emite, a quantidade de vezes que ele pisca. E existem algoritmos genéticos, né? Esses algoritmos genéticos, eles imitam, ou simulam, melhor dizendo, a reprodução celular, né? Você tem lá o cromossomo e todo aquele processo que vocês conhecem melhor do que eu, de ter a multiplicação do cromossomo, ter o crossover, ter uma possibilidade de mutação. Então, tudo isso aí a gente consegue simular no computador e consegue pegar um problema que a gente quer resolver de maneira inteligente, representar, e aí o algoritmo encontraria uma solução, né, para esse problema. Então, tentando agora falar um pouco, né, sobre a aplicação em medicina, né, que é a área principal do meu estudo, né? Então, a gente tem uma área em computação que é a informática aplicada à saúde ou computação aplicada à saúde, né? Só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Computação, ela tem algumas comissões especiais, né? Fazendo um paralelo com medicina, seria como se você tivesse a comissão de cardiologia, comissão de oftalmo, né? Comissão de ortopedia e por aí vai. Então, a gente tem diversas comissões também, né? E existe uma comissão, que é a Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde, que eu atualmente sou um dos membros, né? Então, o objetivo bem amplo da informática à saúde é estudar e desenvolver sistemas para apoio às atividades médicas, né? E aí, essa palavrinha aqui, apoio ou auxílio, é a palavra-chave, né? A gente tem alguma resistência por parte de médicos, né, que não querem trabalhar conosco, ou tem medo da tecnologia, vamos dizer assim, por achar que em algum momento essa tecnologia vai substituir, né, o médico. E assim, não é o objetivo, não, né? Não é, nunca foi, né? E provavelmente não será nosso objetivo substituir o médico, né? Porque existem diversas razões, principalmente éticas, né, de a gente não fazer um negócio desse, né? Eu costumo brincar, né, quando eu faço essas apresentações,
e foco nesse ponto específico de que o objetivo é auxiliar, que aqui em casa eu sou professor e minha esposa é médica, né? Então, assim, eu estaria sendo meio burro se eu quisesse acabar com a profissão da minha esposa, né? Que já que uma é professora e o outro é médico, vocês sabem quem paga as contas, né? Aqui em casa, né? Mas, assim, então, e quais são essas principais áreas, né? Então, a gente tem aí sistemas de informação para a saúde, né? Prontuário eletrônico, que é algo que agora, com a telemedicina, está sendo usado de maneira ampla, né? De maneira ampla. A telemedicina em si, que sempre teve muita resistência por parte dos conselhos de medicina, né? E que agora, com esse nosso período de pandemia, foi liberado, mas ainda está muito naquilo de você fazer consulta e ela ainda pode crescer muito mais, tem um potencial muito maior, né? E essas duas últimas que eu listei aí são as áreas que eu trabalho mais especificamente, que é o processamento de imagens e sistemas de apoio à decisão médica, né? Bom, então assim, a gente cria, nosso objetivo é criar Computer Aided Diagnosis, são sistemas de diagnóstico auxiliado por computador. Diagnosticar é complexo, vocês sabem disso, depende de diversos fatores. Eu listei só 3 aí nesse slide, né? Da experiência de indicadores clínicos vindo de imagens de outros exames, vindo de sintomas e por aí vai. Então, o que a gente faz 2 tipos de auxílio. Um é o auxílio à detecção, onde o objetivo desse tipo de sistema é localizar regiões suspeitas, né? Eu vou dar alguns exemplos mais na frente, né? Mas o início disso foi com imagens de radiografia, né? Então, encontrar um nódulo numa imagem de pulmão ou microcalcificações numa imagem de mamografia, por exemplo, né? Uma outra forma de auxiliar que exige um pouco mais de poder computacional é o auxílio ao diagnóstico. Então, a gente não vai apenas localizar as regiões suspeitas. Por exemplo, uma lesão na córnea. A gente não vai apenas dizer, ó, a lesão está aqui. A ideia seria, no segundo passo, classificar essa lesão como sendo de um determinado tipo, né? Um pterígio, um tumor e outras coisas que podem existir aí, né? Uma coisa importante, que talvez eu tenha deixado de falar no começo, é que todo esse processo ele só consegue ser feito se a gente tiver uma cooperação entre a pessoa da computação com o especialista na área, né? Talvez exista alguém no mundo que seja um super oftalmo e um super programador em computação, mas esse cara ele provavelmente vai ser uma exceção, né? Então aqui a ideia é, por isso que é importante a gente fazer esse tipo de apresentação, porque a gente consegue incutir na cabeça de vocês, né, que assim a gente precisa de vocês e também que é provável que a gente consiga fazer sistemas que auxiliem os médicos, né? Algumas aplicações para esses tipos de aplicação desse tipo de sistema, a gente pode aplicar ele em triagem de mutirão, na telemedicina e até no treinamento de futuros especialistas, né? Então, a proposta, a arquitetura ou estrutura de um sistema de diagnóstico auxiliado por computador, ele tem basicamente essas 4 partes aí, né? A parte em vermelho está relacionada com a aquisição da imagem, que pode ser aquisição desde uma imagem de tomógrafo ou de uma imagem por celular, né? Depois, a gente tem que determinar qual é a área que a gente está procurando, qual é a área que a gente quer trabalhar e de representar essa informação que está no formato de uma imagem
num formato que o computador entenda, né? Que a gente chama das características daquela imagem. O computador, imagens são bits, né? São valores numéricos. Então, a gente tem que dar um jeito de representar, de tirar a informação daquela imagem de forma que ela tenha algum sentido para o computador. Pode ser, por exemplo, informações simples, como informação de cores que a imagem tem, mas tem informações de textura, de diversas formas, informações de resolução, e aí eu teria que ter uma disciplina para falar sobre isso com vocês, né? E no final, depois que a gente segmenta, que a gente representa, aí a gente vai para a parte de inteligência artificial, que seria a interpretação desses achados que a gente encontrou. E tudo isso está envolvido com uma base de conhecimento, que essa base de conhecimento, ela é de suma importância para qualquer sistema dito inteligente, né? Qualquer sistema de inteligência artificial. Por quê? Porque da mesma forma que nós humanos aprendemos com a experiência, o computador também aprende com a experiência. Então, se eu quero aprender a diagnosticar leucemia, como é que eu faço isso, né? Você vai lá no livro, lê toda a teoria, e lá no livro tem um conjunto, tem um atlas com um conjunto de imagens exemplificando exemplos de slides, né, com leucemia do tipo aguda, se não é aguda, se é mieloide, e por aí vai. Então, o computador, ele aprende de maneira muito similar. A gente tem que oferecer para ele exemplos, né, do que a gente está procurando. No caso do exemplo de leucemia, ele disse, olha, essas 100 imagens aqui são exemplos de uma lâmina de sangue normal, sem nenhuma leucemia. Aí eu dou mais 100 com leucemia aguda, dou mais 100 com outro tipo de leucemia e assim vai. Quanto maior a base de conhecimento, quanto mais exemplos esse sistema receber, maior a probabilidade dele conseguir, no futuro, receber um dado que ele nunca viu e fazer a previsão correta daquele dado, daquela imagem. Tá? Então, e aí essa base de conhecimento aqui, então por isso que essa base de conhecimento ela é de suma importância. Bom, então, os dois principais conhecimentos envolvidos, né, nesse tipo de sistemas são o processamento de imagens, né, que é responsável pela extração das características das imagens, né, e o reconhecimento de padrões, que é uma área da inteligência artificial, né. Esse reconhecimento de padrões ele vai ser responsável por classificar os padrões que a gente encontrou. Basicamente isso. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, são 3 áreas em computação que são diferentes. Né? A gente tem, com essa moça bonita aí, o processamento de imagens, a gente diferencia processamento de imagens, computação gráfica e visão computacional pelo dado de entrada e pelo dado de saída, né? Então, no processamento de imagens, a gente entra com uma imagem e o resultado do algoritmo é uma outra imagem, melhor, com um ajuste de contraste ou uma determinação de uma área específica, né? Na visão computacional, a gente entra com a imagem e sai com uma informação, né? Então, nesse exemplo aí, foi um sistema aqui de um projeto que eu participei da época do doutorado, onde a gente analisava a pisada, né, para um fisioterapeuta. Né? Então, a pessoa pisava numa prancha lá que tinha os sensores e a gente tirava todas as informações que o fisioterapeuta queria. E uma outra área relacionada é a computação gráfica. Né? Na computação gráfica, a gente
entra com um dado e o resultado é uma imagem, né? Então, no nosso trabalho aqui, que eu vou apresentar, a gente trabalha muito com processamento de imagens e com visão computacional. A gente não tem a computação gráfica aqui envolvida. Mas existem outros tipos de trabalho que com computação gráfica. Vocês provavelmente já devem ter visto exemplos de reconfiguração, né, representação 3D de órgãos, né, do corpo humano para auxílio em cirurgias. Esse seria um exemplo de aplicação de computação gráfica. E aí eu tenho um primeiro exemplo que está relacionado com um sistema de processamento de imagens, né? Então, a primeira imagem aí é uma imagem de retina, vocês já devem ter visto, né, esse tipo de imagens. E a ideia desse primeiro sistema aí seria assim, essa retina, essa pessoa, ela é uma portadora de retinopatia diabética que já está num grau avançado, né, já está com neovascularização. Então, a ideia seria a gente fazer um sistema que fosse capaz de ir acompanhando, né, o desenvolvimento, né, o desenrolar dessa doença, né? E aí o médico poderia, de maneira mais simples, acompanhar para saber se o tratamento está indo bem, não está indo bem, e fazer adaptações. Essa figura do meio é uma figura que foi feita pelo médico, por um médico especialista, né? Não é esse conjunto de imagens, a primeira mais à esquerda e a do meio são exemplos da base, de uma base pública, né? Foi um projeto de uma universidade americana. E a última aí, a terceira imagem, foi a saída do nosso algoritmo, né? Dá para perceber que a saída do algoritmo, essa última imagem aí, ele foi muito mais fidedigno na identificação dos vasos mais finos, né, dos vasos menos calibrosos, né? Então aí a ideia é que ao invés do médico ficar muito preocupado em olhar para a imagem, identificar os vasos e tentar dizer como está sendo a evolução do tratamento, a ideia seria a gente dar para ele já essa última imagem aqui e com o histórico, né, do paciente, fica muito mais fácil você identificar se o tratamento está caminhando ou não está caminhando, bem ou mal. Uma aplicação do reconhecimento de padrões, eu vou passar aqui nos slides, né? Também aplicado a imagens de olho, né, os exames de oftalmologia, seria essa daí. Então, nesse exemplo aí, a gente também estava preocupado com retinopatia diabética, mas já num caso não tão agudo, né, já ainda no início, né? Então, o objetivo era a gente encontrar os microaneurismos, né? Então, lá no comecinho, os vasos da retinopatia diabética, né, os vasos menos calibrosos, os mais fininhos, eles criam aneurismas, né, que a gente comumente chama de microaneurismas, né, que podem romper, e aí esse rompimento vai causar derramamento de plasma na retina, que vai trazer todos os demais coisas ruins que vão acontecendo, né? E aí, nesse sistema aí, essas setas que eu indiquei aí com preto e branco foram regiões suspeitas. Foi o que a gente fez para chegar até aqui. A gente usou um sistema que usava apenas processamento de imagens. Quando a gente chegou nessa possibilidade aqui, a gente viu que só o processamento de imagens não iria ser capaz de dizer se esses pontos são ou não são microaneurismas, né? Então, o que foi que a gente fez? Aí a gente entrou com a parte de inteligência artificial.
Esses pontinhos, eles estão marcados de branco só para melhor visualização, né? A gente tirou informações de todos esses pontinhos aí que estão marcados com as setas, criou uma rede neural artificial, treinou essa rede neural artificial com diversos exemplos de microaneurismas e jogou esses daí para ela predizer se esses pontos são ou não são microaneurismas. No final, todos esses pontos que estão marcados em setas pretas foram ditos que não são microaneurismas e os com setinha branca foi ditos que foram microaneurismas, né? Tudo. Eu queria perguntar para o professor Ricardo. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que entrou com o som ligado, Rodrigo. Ah, beleza. Vamos lá. Então, assim, a gente criou um sistema de... Opa, caiu de novo, né? Vou... Só compartilhar de novo aí, Rodrigo. Tá. Tá. Então a gente criou um sistema de inteligência artificial que capaz de identificar se um candidato a microaneurisma realmente seria um microaneurisma, né? E assim, essas foram as primeiras pesquisas que a gente fez na área e depois com a evolução dos trabalhos, né, a gente conseguiu trabalhar lá no nosso laboratório com diversos outros tipos de imagens, né? Então a gente tem trabalhos publicados com doenças com lesões de pele, mais especificamente para diferenciar, identificar melanoma, né? Leucemia, patologia de rim, né? O glaucoma, que não foi um exemplo que eu dei ainda, né? Vou falar do glaucoma. E a gente também tem uma linha lá de acessibilidade, onde a gente começou alguns trabalhos com a identificação de libras, de sinais libras, e identificação de cédulas monetárias. E tem um outro trabalho que eu nem coloquei aí, que é do identificação de produtos de mercearia. Essa aí já é uma linha mais voltada para acessibilidade. Deixa eu só ver aqui, porque meu slide não está passando. É na setinha aí, Rodrigo. Na setinha abaixo à esquerda, você pode passar também, ou então no mouse. Pois é, travou. Esse negócio de computação às vezes dá problema. Vai de novo aí. Pronto. Deu certo. Que é só vou passar bem rápido, só para dar um exemplo de vocês, né? Para vocês, a gente tem aí alguns exemplos de imagens de lesão de pele, né? De duas bases de imagens diferentes. Hoje a gente já está trabalhando com 5 bases de imagens. A gente tem mais de 8.000 imagens que a gente está trabalhando, né? Para identificar se a lesão é um melanoma ou é outro tipo de câncer ou é benigno, né? E a gente faz todo esse processo de segmentar a lesão e todas essas setas aí que vocês estão vendo nesses slides são exatamente a construção do sistema de inteligência artificial. Então, a gente segmenta a lesão, faz um conjunto de transformações ainda na imagem, descreve a imagem usando todas essas formas de representação que eu não vou detalhar, porque não é do escopo, né? Depois que a gente representa a imagem com todas essas representações, a gente seleciona os melhores e cria um sistema de classificação que vai dizer se a pessoa tem melanoma ou não tem melanoma.
Hoje, a gente também já tem uma classificação onde a gente classifica em 3 classes, né? Melanoma, outro câncer e saudável, né? A gente também trabalha com imagens de leucemia, né? São imagens, não imagens de leucemia, imagens de lâminas de sangue para identificar se a pessoa tem ou não tem leucemia, né? E aí tem um exemplo mostrando para vocês um passo a passo do conjunto de transformações que são feitas na imagem. A imagem aí é uma imagem que tem um leucócito e o objetivo é segmentar, ou seja, encontrar as bordas do leucócito, né? Para no futuro a gente conseguir, como eu falei, classificar, né? Então, aí alguns dos passos que vão transformar a imagem A, que é a imagem da lâmina de sangue, na imagem F, que é a área do leucócito que a gente quer estudar. Aí, quando a gente consegue segmentar esses leucócitos, aí nessa imagem de baixo, aí, a gente criou uma rede neural, né, que vai ser capaz de aqui na saída dizer se o cara tem leucemia ou também não tem leucemia. Atualmente a gente tem uma aluna de doutorado que está fazendo um outro sistema que nasceu desse daí, que está no slide, onde a gente classifica em 4 classes, né? Que é a pessoa não tem nenhuma doença no sangue, a pessoa tem leucemia, tem a ALL, né? Que é a leucemia linfóide aguda, ou a AML, leucemia mieloide aguda, ou a pessoa tem um outro tipo de doença, né? Ninguém nunca fez isso, a gente não achou nenhum método na literatura que tenha tido essa coragem de classificar nessas 4 classes. Então, a gente está fazendo, a gente somos os pioneiros, né? E aí, só para vocês terem uma ideia do que realmente é uma rede neural, né? Bem aí, a gente tem uma arquitetura de uma rede neural convolucional. Cada bloquinho desse aí é composto de diversos e diversos neurônios, né? Só para vocês terem uma ideia, nessa rede que está disposta bem aí no slide que vocês estão vendo, a gente tem mais de 200.000 parâmetros que precisam ser determinados da melhor forma possível. Quais são esses parâmetros? Bom, vocês conhecem o funcionamento, né, das ligações entre os neurônios. Dependendo da quantidade de eletricidade que passa entre um axônio e um dendrito de um neurônio, você passa mais ou menos informação, né? Então, nas redes neurais artificiais, a gente tem também esses pesos sinápticos que a gente precisa determinar. E nesse exemplo que tem aí no quadro, no slide, perdão, a gente tem mais de 200.000 pesos sinápticos que a gente precisa determinar. Aparentemente é um número grande, né? Mas não chega, acho que não chega nem 1/1000%, se existe isso, da quantidade de ligações sinápticas que o sistema nervoso humano tem, né? E eu costumo dar esse exemplo para mostrar o quão limitado ainda é, né, o poder da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, num computador normal, um computador bom, assim, um processador bom, com muita memória, né? Para a gente treinar uma rede dessa, a gente vai levar pelo menos 2 semanas, né? Isso a gente precisa ter um no-break muito bom porque a Equatorial, de vez em quando, gosta de faltar energia, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente vai passar 2 semanas para treinar a rede. Um treino. Certo? Só. Aí, lá no nosso
no nosso programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, a gente tem uma máquina que tem 64 núcleos. Quando a gente joga nessa máquina, aí diminui de 2 semanas para 1 semana, né? E aí eu escrevi um projeto para a NVIDIA, né? Que é a maior empresa de fornecedora de placas de vídeo, né? E eles me mandaram uma placa de vídeo deles lá, lá nos Estados Unidos, ela custa aproximadamente $6.000, né? Eles mandaram, e aí a gente conseguiu diminuir esse tempo de processamento de 1 semana para 15, 20 minutos, né? Então, assim, você precisa ter uma boa grana se você quiser pesquisar nessa área, porque você precisa ter uma infraestrutura computacional grande. E vejam só, eu estou falando de 200.000 parâmetros, enquanto que o cérebro humano tem 1 milhão de vezes mais parâmetros do que isso, né? Então, existe a inteligência artificial tem um grande poder, mas ainda é limitado, né? Um outro trabalho que a gente faz também são com imagens de biópsias renais, né? Aí tem também um auxílio de uma professora da UFP, a professora Anaíse, né? Ela é patologista e a gente tem 2 trabalhos com esse tipo de imagens. Uma diferenciar a glomeruloesclerose segmentar de lesões mínimas e um outro diferenciar classes de lúpulos, tá? Esse aqui é um trabalho grande, né? Tem um projeto grande também que a gente faz parte, do PatoSpotter, junto com o pessoal da Federal da Bahia e da Federal lá de Feira de Santana, né? Também aí tem tanto o cientista da computação como o patologista na equipe, né? Aí um exemplo do sistema que a gente está usando, a gente pega a imagem de entrada, mais uma vez, retira o conjunto de características e no final a gente classifica, né? E além daqueles exemplos que eu mencionei para vocês, da detecção de vasos sanguíneos, da detecção de microaneurismas, a gente também trabalha com as outras regiões da retina, ou trabalhou em determinada época, né? Notadamente o disco óptico e a mácula, e a fóvea, né? Que aí a gente fez sistemas, né? ou fez aplicações voltadas para identificar glaucoma e edema macular, né? Então, além de a gente identificar microaneurisma, identificar os vasos, identificar o disco óptico, identificar a fóvea, a gente também fez sistemas, né, capazes de identificar os exudados, para tentar relacionar com a localização da fóvea e determinar o grau do edema macular, né? Então, aí está um fluxograma de um sistema que utiliza o algoritmo Firefly, né, que é de colônia de vagalumes, para identificar o disco óptico, né? Com essa identificação na imagem, a gente consegue tentar calcular a razão escavação disco, né? Que no inglês a gente chama de CDR, né? Cup to Disc Ratio, que entra como auxílio para o oftalmo, né? E a gente pode marcar isso num conjunto de exames que vão ser feitos e o oftalmologista ou especialista pode acompanhar o caminhar da doença, né? E a gente fez então, vou voltar 2 slides aqui. Então, a gente tem um sistema que é capaz de identificar a localização do disco. Com a localização do disco, a gente consegue fazer um conjunto de processamentos e identificar as 2 áreas principais, que é a escavação e a borda do disco em si. E a gente consegue, com essas identificações, tirar um outro conjunto de características e classificar, dizendo se
determinada imagem de disco óptico possui ou não possui glaucoma, né? Rodrigo, só te Oi, perguntar uma coisa aqui. pode ficar à Qual vontade. que é a diferença entre o Deep Learning e o Machine Learning? Ele entra aí nesse processamento da imagem? Deixa eu voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar bem aqui o slide, que eu tenho um exemplo no outro slide. Peraí, Ok. deixa eu só achar. Vamos se virando nos 30. Tá, aqui, ó. Bom, a aprendizagem de máquina, né, é uma área de pesquisa dentro da inteligência artificial, né? Então, o nome mais usual dentro da computação não é nem inteligência artificial, é inteligência computacional. Mas como o termo comum, né, é inteligência artificial, a gente fala sem nenhum problema. Então, nessa imagem que tem aí para vocês, do lado esquerdo, a gente tem uma rede neural simples, né, que foi utilizada durante diversos anos. Cada bolinha dessa daí, né, é um neurônio, né? E vai dentro dessas bolinhas aí vermelhas, amarelas e azuis, tem um processamentozinho que é feito, né? Então, e essas linhas que ligam esses neurônios são os pesos sinápticos, né? A gente chama de pesos, são os pesos. Uma rede neural simples, ela tem uma camada de entrada, né, que são as informações, uma camada que a gente chama de camada oculta ou camada escondida, que é a que faz o processamento mais bruto, e uma camada de saída, que é o que vai produzir a saída dizendo a classificação em si. Depois de um tempo, né, alguém definiu matematicamente que se a gente aumentasse a profundidade dessas redes, que seria a gente aumentar essas camadas em amarelo aqui, as camadas escondidas, a gente poderia tirar mais informações sobre as imagens que a gente tem, que a gente quer tirar as informações. Então, a gente saiu de redes neurais simples e começou a trabalhar com redes neurais profundas, certo? Então, uma rede neural profunda, né, do Deep Learning, né, que seria o aprendizado profundo, é uma área do aprendizado de máquina que trabalha especificamente com algoritmos em que você tem um processamento muito maior, você tem muito mais camadas de processamento da informação, certo? Ficou entendido? Claro, ficou sim. Certo? Então, o Deep Learning, ele é uma área do aprendizado de máquina, certo? Que no caso de visão computacional e processamento de imagens, surgiu como assim, quase que a salvação da lavoura, né? Eu não lembro agora especificamente qual foi o exemplo, né? Mas eu acho que foi no trabalho de leucemia que a gente estava fazendo. Usando a estrutura padrão de um sistema diagnóstico auxiliado por computador, a gente conseguia chegar com 97% de acurácia. E aí, quando a gente testou a primeira rede neural convolucional, a primeira Deep Learning, a gente saiu desses 80 e pouco para quase 100, né? E assim, a grande vantagem, né, falando em termos de computação, é que você não precisa fazer nenhum tipo de pré-processamento, né? É meio que assim, joga na rede, deixa ela se virar. Agora, como eu mencionei, você precisa de um poder computacional grande para conseguir trabalhar com esse tipo de rede, né? Sem uma placa de vídeo boa, né? Sendo mais prático, né? Sem uma placa de vídeo boa, a gente não consegue trabalhar, não consegue, né?
A gente tem uma parceria também com o laboratório National Lab em Berkeley, na Califórnia. E lá eles têm uma máquina onde eles têm 5 placas de rede ligadas nessa máquina. Então, vez ou outra a gente apela, quando está livre, eles liberam para a gente processar lá, né? Porque é muito processamento, né? Bom, aí voltando para as aplicações, a gente está finalizando. A gente tem trabalhado agora também, né, com lesões de córnea, né? Então essas são imagens aí que o Daniel forneceu para a gente, né? E aí o objetivo aqui é não classificar a lesão, mas definir as bordas, né? E com isso ser capaz de fazer um acompanhamento, né? E aí a gente estava super empolgado no começo, achando que ia conseguir fazer um método automático, e depois que a gente começou a estudar, vi que o problema era complicado. E aí a minha proposta para o Daniel foi assim: Daniel, será que a gente consegue fazer com que, dada uma imagem de entrada que o médico vai tirar no celular, se a gente consegue que ele marque para a gente exemplos de região de lesão e exemplos de região de não lesão? Porque se fizer isso, eu consigo fazer um algoritmo inteligente, específico para aquela imagem. E aí está uma outra limitação da inteligência artificial. Não existe uma inteligência artificial boa em tudo, certo? Sistemas de inteligência artificial são bons, funcionam bem para problemas específicos. E para esse caso aqui, a gente ainda teve que ser mais específico ainda, né? Ou seja, a gente cria uma inteligência artificial, no caso aqui, uma rede neural convolucional, não deep learning, né? Porque deep learning a gente precisaria de muitos exemplos para treinar. Uma rede neural artificial baseado nesses dados aqui em vermelho e verde que o médico marca para a gente. E aí, a partir disso, a gente faz todo esse processamento que tem aí nesse fluxograma para chegar na marcação da lesão. Aí a gente pode mostrar isso para o médico, jogando uma imagem em cima da outra, né? Guardar o histórico do paciente, e aí o médico vai ser capaz de acompanhar o tratamento, né? Aqui são os outros exemplos que a gente vem trabalhando com o dicionário de Libras e o de identificação de cédulas, que eu não vou falar. Aí, para finalizar, né, mostrar aqui para vocês que o último trabalho que a gente está fazendo com a parceria do Daniel é classificar essas imagens que estão aí no quadro. Ó. Então, são exames também, são lesões de córnea, né, desses 3 tipos aí, point-like, flake e o point-flake mixed, né? A gente encontrou essa base de imagens, né, na internet, né, foi publicado um artigo sobre ela, e ela tem, além das imagens em si, ela tem a marcação em branco de onde é que está a lesão. Tá? Só que ela só tem a marcação das lesões do tipo flake, elas não têm as marcações da lesão do tipo point-like. Então, o que é que a gente está fazendo agora? A gente criou uma rede neural convolucional, né, que usa Deep Learning, que vai aprender as características da flake e depois nós estamos prevendo as lesões point-like baseado no aprendizado da flake, né? Bem aqui eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o artigo que a gente está fazendo. Só para vocês terem uma ideia,
essa aqui é a arquitetura da rede que a gente está propondo, né? São diversas camadas até a gente chegar na imagem segmentada, né? E aqui a outra rede que a gente está usando também, né? Essa moça aqui, já é a segunda vez que vocês estão vendo ela nos slides, né? Ela é muito famosa na área de PDI, usualmente utilizado para exemplos básicos, né? E essa parceria com o Daniel já rendeu alguns trabalhos, né? Eu listei aqui. Esse aqui foi publicado esse ano, né? Tem a participação do Daniel, né? O quão importante é a participação do especialista para a gente? Primeiro, na literatura. Então, para esse caso aqui, desse artigo que está na tela de vocês, né? Todas as imagens foram cedidas pelo Daniel, né? E, além disso, o Daniel auxiliou a gente também, tanto a gente tentar definir o objetivo do sistema, né? E toda a motivação, né, médica e que a gente teve. Então, esse artigo, né, que estou passando aqui para vocês, ele foi publicado esse ano, né, com esse sisteminha que eu mostrei no slide. Aqui tem uma figurinha, né, para vocês verem como a gente tem uma imagem de entrada e a marcação da lesão, imagem de entrada e a marcação da lesão. Atualmente, a gente está trabalhando no sistema, num app, né, para fazer isso. Eu vou já mostrar algumas telinhas do sistema. Com o Daniel, a gente também publicou esse artigo do ano passado, que aqui já é a parte de glaucoma, onde a gente utiliza o aprendizado de máquina tradicional e o Deep Learning, fez um mix das duas. Esse outro artigo também foi publicado num simpósio internacional, também com a participação do Daniel, né? Onde a gente faz o cálculo da razão disco, escavação disco. E um outro, o Daniel foi muito bonzinho aí, dizendo que a gente está há um ano, mas a gente está bem mais do que isso, meu caro. O tempo passa rápido. Porque em 2018, né, a gente já teve artigo publicado, tá aqui o nome do Daniel. Esse aqui acho que foi o primeiro artigo que foi o Congresso Brasileiro de Informática à Saúde, né? Foi em Fortaleza nesse ano aí, onde a gente usou um algoritmo baseado no Firefly, né? Na colônia de vagalumes, para identificar o disco óptico, certo? Eu vou parar bem aqui a minha tela, porque eu preciso mostrar que as figuras que eu quero mostrar estão no WhatsApp. Só um minutinho. Se aparecer mensagem no meu WhatsApp aí, vocês não mandem, né? Certo? Então, vocês devem estar vendo aí a minha tela do WhatsApp. Então, aqui é mais ou menos como vai funcionar o aplicativo de medição de lesão da córnea, tá? Tem um vídeo que a aluna fez, mas não ficou muito legal. Então, a tela de login inicial, né? E o cara entra no aplicativo e ele pode cadastrar um paciente novo ou listar os pacientes que ele já tem, né? Listados os pacientes, foi escolhido aí essa Ana. E aqui, não liguem para o texto, tá? Foi um texto qualquer que a aluna colocou. A gente teria um histórico do conjunto das lesões que a Ana, das fotos que a Ana tirou, né, já guardadas, né? E deixa eu carregar aqui a imagem, né? Com as medidas que a gente vai dar para ele. Não vão ser essas medidas aqui, a acurácia, a sensibilidade das. Essas são as medidas que a gente tira para avaliar se o nosso sistema funciona bem, né? Mas vai ser a área dele,
perímetro, o grau de circularidade, aí quem vai dizer as características é o médico, né? É o especialista. E, no final, encerra a sessão, grava uma outra imagem e por aí vai. Tá? É importante dizer que, como esse sistema é um sistema que vai funcionar no celular, esse processamento não dá para ser feito no celular. Então, vai ser um sistema que o celular vai ser apenas um cliente, né? O aplicativo ele vai acessa um servidor, isso também já está tudo montado já, né? Ele acessa um servidor que faz o processamento, né? Que, como eu falei, o poder de processamento que exige é grande. Tá? Bom, eu agradeço novamente o convite, acho que falei até um pouco mais do que devia, e eu fico à disposição de vocês. Foi espetacular, viu, Rodrigo? Parabéns aí, foi muito bom, muito, muito bom mesmo, sabe? Bem didático mesmo. Acho que esclareceu muita coisa. Os meninos aí estão começando já assistiram uma aula sobre inteligência artificial, mas eu acho que essa sua foi assim fantástica mesmo. Foi dos primórdios ali, foi seguindo, deu para entender a base de como funciona. Acho que alguém está perguntando alguma coisa aqui, Rodrigo. Deixa eu só ver. Acho que foi o Matheus. Está perguntando quais os principais desafios. Do Piauí. Cara, Big Data, né? Falando um tal do Big Data aí, né? É outro termo que está na moda, né? Big Data. Bom, só para definir, né? O que é o Big Data, né? A tradução literal seria um dado grande, né? Um dado, assim, o Big Data é uma área, hoje é uma área de pesquisa também, né? Em computação, e que ela não está relacionado só a você ter uma grande quantidade de dados, certo? Mas você ter uma grande quantidade e um conjunto de dados heterogêneos, certo? O que é um dado heterogêneo? Então, eu posso ter dado vindo de uma imagem, como eu posso ter um dado vindo de um texto, né? Como eu posso ter um dado vindo de uma fala, né? Como é que eu consigo, por exemplo, a gente tem uma parceria com a empresa daqui, a Infoei, né, que agora virou Maida, né, que a gente está trabalhando num sistema de regulação, né, não é de regulação, é de, como é que me sumiu o termo agora? Auditor, é aquele cara, o médico passa um exame e o cara lá do plano de saúde diz... Auditoria. Pronto, auditoria. Então, como é que começou esse sistema de auditoria, né? Primeiro, a gente começou usando só inteligência artificial, baseado no que o médico escreveu, né? No laudo, né? Então, aí, baseado nisso, aí tem todo um tratamento de processamento de linguagem natural, que é uma área de pesquisa, certo? Por exemplo, eu nunca trabalhei com processamento de linguagem natural, mas tem um colega do nosso laboratório, do nosso departamento que trabalha com isso. Depois a gente foi associando, além do que o médico escreveu, né? Não era nem escrito, perdão, vou voltar. No começo, o médico marcava as opções, certo? Depois disso, a gente foi trabalhar em cima do que o médico escreveu e agora está introduzindo dados da própria imagem do exame, né? De um exame anterior, melhor dizendo. Ou seja, a gente tem 3 tipos de informações diferentes aí. Como tratar isso, né, é um grande desafio, né? Que é uma área que tem ainda muita coisa para ser feito, né? Muita coisa. No nosso caso, por exemplo, no caso das imagens de patologia do rim, né? Tem um conjunto de imagens lá que a gente só consegue identificar se, além de ter os exames de imagem,
a gente ter também exames laboratoriais, outros tipos de exame. Então, a gente teria que unir esses dois conjuntos de dados que são totalmente diferentes de forma a produzir um resultado. Fora isso, né? E aí, isso depende de um grande poder de processamento computacional, né? Mas, assim, esse poder principal é quando a gente vai na fase de concepção do sistema, certo? Na fase de criar a inteligência artificial. Então, só para dar um exemplo para vocês, um sistema que identifica se a pessoa, os 3 tipos de se a pessoa tem leucemia mieloide, tem leucemia linfóide ou não tem leucemia. Então, era bem que eu tenho 2 menininhas de 3 anos, tem uma que tá batendo, uma de 3 estão batendo na porta aqui. Diga, as minhas já bateram aqui também, Rodrigo. Só um minutinho. Vai já, papai. Vai lá com a Hilda, vá. Pronto, desculpa. Coisas de home office, né? Então, esqueci. Sim, no nosso sistema, então, para a gente treinar a rede neural, aquela que tem lá 200 mil parâmetros, a gente leva 30 minutos. Mas isso para treinar. Quando a rede já está treinada, para a gente produzir um resultado, dado uma imagem, produzir um resultado, leva menos de 10 segundos, certo? Então, assim, quando a doutora Gildene, né, que foi quem começou trabalhando com a gente, né, que provavelmente vocês devem conhecer, alguns de vocês, né, ela disse, mas aí como é que vai, para que vai servir, se eu consigo medir? Então, bom, primeiro a ideia é a gente levar esse tipo de sistema onde a gente não tem um especialista na área, né? E segundo que, assim, em 1 hora eu consigo dar a classificação de mais de 1000 imagens. E para o médico dar classificar 1000 imagens, ele vai levar um bom tempo, né? Fora lembrar que tem a questão do cansaço, né? E outras variáveis aí relacionadas. Então, a ideia é a gente facilitar a vida, né? Um principal problema ou desafio que a gente tem hoje é a gente ter parcerias para criar as informações que vão ser necessárias para treinar os algoritmos de inteligência artificial, né? Porque, assim, máquina, a gente consegue, dá um jeito, né? A gente tem as parcerias aí, né, com outros laboratórios de pesquisa, e se for um negócio necessário, a gente dá um jeito, vai atrás, né? Tem no semestre que vem, uma aluna minha de doutorado iria fazer o sanduíche dela no Porto, né? Com o professor João Tavares, na Faculdade de Engenharia do Porto, né? Com essa pandemia aí, a gente está esperando ver como é que as coisas vão ser. Mas lá ele também tem uma máquina que a gente consegue acessar daqui, né? Então, assim, uma coisa boa de computação é que essa parte de trabalho remoto era uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, lá no nosso laboratório, a gente tem 2 máquinas excelentes que elas não têm nem monitor. Elas ficam ligadas lá e quando a gente precisa, a gente acessa de casa e faz esse tipo de trabalho remoto, né? Rodrigo, ótimo, viu? Muito bom mesmo, parabéns aí. Espero que a gente evolua mais e os alunos passem também a ajudá-los, né? Sabe que a gente faça aí uma interação entre os alunos da computação e da medicina. Acho que precisa ter essa interação, né? Se não tiver, não vai para frente, vamos dizer assim. Acho que assim. só engrandece todo mundo, né? A gente vai crescendo juntos. Só para dar um exemplo de como é importante, né? Há algum tempo atrás, isso 1 ano e pouco, sei lá, meu pai disse assim, meu pai não era daquele que tinha a assinatura da Veja, né? Aí ele disse assim, olha, saiu aqui na Veja uma reportagem dizendo que os médicos da Universidade Americana fizeram um sistema que diagnostica câncer de pele, né? Aí o pai, sim, eu não li a reportagem, mas eu vou lhe dizer como é que foi que eles fizeram. Primeiro, eles tiveram uma parceria com um conjunto, uma clínica muito grande da área,
E aí eles produziram um conjunto muito grande de exemplos de entrada. E aí eles fizeram uma rede neural convolucional para resolver o problema. Aí quando eu fui ler a reportagem, foi exatamente isso. Só que eles tinham 120 mil imagens de exemplo, certo? 120 mil imagens. Como é que eles fizeram isso, né? Eu não lembro qual a empresa especificamente, mas a empresa criou um sensor, uma máquina que tirava as imagens, deu o desconto, ou distribuiu para alguns médicos e disse assim, olha, todas as imagens que você tirar, você vai mandar para a gente. Pode usar a minha máquina, mas todas as imagens que você tirar, você manda para a gente, certo? Então, com isso aí, foi criado um banco de dados gigante, né? E aí é tudo que uma rede de inteligência computacional quer. Olha aí o molequinho. É moleque ou é molequinha? É molequinho agora. A molequinha já Então, veio. quando isso é tudo que a gente precisa. É o sonho de consumo, vamos dizer assim, né? Uma base gigantesca de dados, né? E aí, sem essa simbiose de computação com a medicina, nenhum dos dois evolui só, né? Não consegue. É isso, Rodrigo. Obrigado aí. Valeu, eu que Até a agradeço. próxima. Parabéns pelo trabalho aí, Daniel. Tá bom, você também. Falou, Abraço. tchau, pessoal. Até Tchau. a próxima. Tchau.